Talvez você já tenha perdoado muitas pessoas na sua vida. Talvez você já tenha compreendido e aceitado histórias difíceis. Talvez você já tenha seguido em frente em muitas situações desafiadoras. Mas existe uma pergunta importante que eu preciso te fazer agora. Você já conseguiu se perdoar? Perdoar decisões que hoje você faria diferente? Perdoar relações nas quais você se permitiu vivenciar situações que você não conseguiu entender até agora. Perdoar momentos em que você não conseguiu se proteger. Porque muitas de nós seguimos com a vida, mas continuamos carregando dentro de nós uma versão antiga que ainda está sendo julgada. E não é por ninguém. Nós ainda estamos sendo julgadas por nós mesmas. E isso cria um ciclo silencioso de autopunição. E no dia de hoje, eu te convido para, junto comigo, a gente começar a tomar consciência desse lugar que nós estamos nos colocando, para que a partir da consciência a gente possa começar um processo de encerramento desse ciclo. Eu sou a Fabi Vilela, mentora existencial e terapeuta integrativa. Se você ainda não está inscrita aqui no meu canal, eu te convido a se inscrever agora e ativar as notificações para que você possa receber os novos conteúdos e especialmente os vídeos dessa jornada. A jornada Volta para Si. Uma jornada de 21 dias para libertar padrões emocionais e reconstruir a sua conexão com o amor próprio. Hoje, a gente vai trabalhar algo extremamente profundo e fundamental para a nossa libertação: o auto-perdão. Existe um tipo de prisão emocional que quase ninguém vê. E ela não é causada pelo que fizeram com a gente. Ela é causada pelo que a gente acredita que fez de errado. São decisões que a gente se arrepende, relações que a gente permitiu, situações às quais a gente se deixou ser atingida, magoada, machucada. Momentos em que a gente não se escolheu. Decisões que a gente carrega com mágoa, sofrimento, dor. E talvez ninguém mais esteja te julgando por isso. Mas você continua se julgando, continua se punindo, continua se perguntando: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito outras escolhas? Você continua carregando uma culpa dentro do seu peito, dentro do seu coração, por essas situações do passado. E enquanto essa culpa existir, uma parte da sua vida vai continuar presa no passado. São as culpas por escolhas do passado, por termos permanecido em relações que nos machucaram, culpa por não ter ido embora antes, por não ter colocado um fim em algumas situações, culpa por não ter expressado a nossa opinião, culpa por não ter nos protegido, culpa por não ter confiado, culpa por ter amado demais, culpa por ter tolerado coisas que hoje parecem inaceitáveis, culpa por termos nos permitido situações de humilhação, de rebaixamento. E com o tempo essa culpa cria um ciclo interno de autopunição e a gente só segue vivendo. Mas sempre tem uma vozinha lá dentro da gente que nos pergunta quando vem à memória esses momentos: como eu permiti isso? Como eu me deixei viver essa situação? Aquela vozinha que nos diz que a gente deveria ter feito diferente, que nos acusa de termos sido fracas. E essa voz parece justiça, mas na verdade não é justiça. É apenas uma dor que ainda não foi transformada em consciência.
Porque existe algo muito importante que a gente precisa lembrar. A mulher que tomou aquelas decisões era a mulher que a gente era naquele momento, com as feridas que a gente tinha, com a maturidade que a gente tinha, com as ferramentas emocionais que a gente tinha. Só que hoje a gente enxerga diferente. Nós não somos mais as mesmas. Mas naquela época, a gente estava tentando sobreviver emocionalmente com o que a gente tinha no momento. Então eu te convido para, junto comigo agora, a gente iniciar um processo de reconciliação com a nossa história. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está gostando desse tema, curte o vídeo. Curte o vídeo para ajudar essa mensagem a chegar a outras mulheres que de repente também estão carregando culpa dentro de si, que estão com dificuldade de se auto-perdoarem e estão no lugar de auto-julgamento, de auto-punição. Vamos para o nosso processo de hoje? Então vamos lá. A partir de agora, esse momento é só seu. Esteja em um lugar tranquilo, onde ninguém te incomode. Coloque seu corpo numa posição confortável, que pode ser deitada, sentada, o que fizer mais sentido para você nesse momento. Descruze braços e pernas. Feche suavemente seus olhos. E respire profundamente. Inspirando pelo nariz e soltando o ar lentamente pela boca. Mais uma vez, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Isso. Inspirando e soltando num movimento contínuo e gentil. Gentil com você. Pergunte a você como pode ser mais gentil. Como nós podemos entrar nesse lugar de permissão com mais leveza. E agora, permita que uma memória venha à sua mente. Uma memória relativa a uma situação da sua vida na qual ainda te desperta a culpa. Resgata essa memória agora. Talvez tenha sido uma decisão que você tomou, talvez um relacionamento que você viveu, talvez algo que você sente que deveria ter feito diferente, decidido diferente, escolhido diferente. Traga essa memória à sua mente agora. Não tem certo nem errado. Tem o que faz sentido para você. E eu te convido a observar essa memória. Sem fugir dela. Sem tentar justificar essa memória. E sem julgar. Não julgue nem a memória, nem você. Apenas reconheça que esse lugar de culpa e autopunição existe ainda dentro de você. Esse lugar onde você se condena por ter errado. Apenas reconheça. Respira fundo. Leve uma das suas mãos ao seu coração agora. Coloque a ponta de 2 dedos seus bem no lugar do seu coração. E eu te convido a dar leves toques com as pontas dos dedos no seu coração. E enquanto você toca repetidamente, vá dizendo mentalmente ou em voz alta para você: mesmo que eu ainda carregue culpa por essa história, eu me amo e me aceito profunda e completamente.
Mesmo que eu ainda me puna por essa situação, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu ainda me julgue por este ocorrido, por esta memória, por esta lembrança, eu me permito iniciar um processo de libertação. Continue dando suaves toques no seu coração, respirando profundamente e permitindo a liberação do seu campo, das suas emoções, dessas memórias doloridas. E continue repetindo enquanto toca o seu coração. Mesmo que eu acredite que deveria ter sido diferente, eu escolho começar a me tratar com compaixão. E eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que uma parte de mim ainda se julgue, eu começo a abrir espaço para o auto perdão, porque eu me amo e me aceito profunda e completamente. Continue tocando o seu coração. Mesmo com essa culpa que ainda vive em mim, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo revivendo essas lembranças que ainda me fazem sofrer, eu escolho e me permito me liberar, me libertar através do auto-perdão. Mesmo escutando essa voz interna que me julga, eu escolho me perdoar aqui e agora. Mesmo com essa sensação de que eu deveria ter sido diferente, eu me amo e me aceito profunda e completamente. E aceito que a pessoa que tomou essas decisões, que viveu esses momentos, fez o melhor que ela podia ter feito, com a consciência que ela tinha. Continue com os leves toques no coração, respirando profundamente, se acolhendo com amorosidade. Mesmo sentindo essa dor que está em mim, que eu ainda carrego, essa parte de mim que continua se punindo, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Mesmo com essa culpa antiga que ainda ocupa espaço dentro de mim, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Isso, respira profundamente, solta o ar. E agora, imagine aquela versão sua que viveu essa história da memória que você trouxe. Olhe para ela, observe-a. Ela talvez estivesse confusa, talvez estivesse carente, talvez estivesse com medo de perder, talvez estivesse apenas tentando ser amada. Respira e diga para essa versão sua, olhando nos olhos dela: eu reconheço sua dor. Eu reconheço que você fez o melhor que podia naquele momento. Eu não vou mais te condenar. Agora, imagine como se você estivesse retirando das mãos dessa versão sua um peso enorme, o peso da culpa. Vai retirando todo esse peso da culpa das mãos dessa sua versão e vai dizendo para ela: eu te absolvo, eu te perdoo, você está livre,
Você está livre. E agora, imagine essa versão sua se levantando, mais leve, como se um grande peso, uma grande corrente tivesse sido retirada dela. E vá dizendo para você, internamente, enquanto observa a sua versão mais leve e sorrindo: eu libero essa culpa. Eu encerro esse ciclo dentro de mim. Eu escolho seguir em frente, mais leve. Isso. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Inspira o ar devagar e profundamente, nutrindo seu corpo com o oxigênio que te mantém viva. Sinta a vida pulsando dentro de você. Isso, vai soltando o ar e devagar, sentindo o seu corpo, sentindo a sua respiração e voltando a sua consciência para o aqui e agora. E quando sentir que está pronta, que é o momento, vai abrindo seus olhos devagar. Assim é, está feito. Isso. Se o processo de hoje transformou algo dentro de você, escreve aqui nos comentários para ativar ainda mais essa transformação. Eu me perdoo e sigo em frente. O seu comentário fortalece essa jornada e ajuda outras mulheres a iniciarem também esse processo de libertação emocional. Amanhã nós chegaremos ao último dia dessa segunda fase, a fase de libertação. No dia 14, nós vamos criar espaço para o novo chegar em nossas vidas. Porque quando a culpa se dissolve, algo dentro de nós finalmente fica livre para recomeçar, através do auto-perdão. Eu te espero aqui, amanhã, junto comigo, para que a gente continue esse processo de transformação. Juntas. Gratidão, gratidão, gratidão.